Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Na aula de hoje eu vou explicar para vocês quais são as operações que estão sujeitas ao cálculo do transfer price, ao cálculo do preço de transferência. Mas se essa é a sua primeira aula, eu aconselho que você volte para pelo menos a última aula que eu gravei aqui no canal, onde eu explico quais são as empresas que são obrigadas a realizar esse cálculo, porque essa aula é como se fosse um complemento da outra. Na outra aula eu explico certinho quais são as empresas e aqui quais são as operações que essas empresas precisam realizar para que elas sejam obrigadas a fazer o cálculo, tá? E afinal, que operações são essas? São as operações de importações. Importações de quê? Importações de bens, serviços ou direitos. E eu até coloquei aqui uma observação, pessoal. Quando a gente fala bens, serviços ou direitos, vocês precisam abrir um pouco a mente. Por exemplo, bens não é só um produto, não é só, eu importei essa caneta. Não, se você, a empresa que você trabalha, importar, por exemplo, um ativo imobilizado, por mais que você não vá vender ou revender, usar esse ativo imobilizado e para poder construir alguma coisa para o seu cliente, se você for usar esse ativo imobilizado simplesmente para a empresa, para o seu processo produtivo ali, você também precisa realizar o cálculo. Por quê? Porque foi uma importação de bem, independente se você vai vender ou revender ou não esse bem. Lógico, quando você importa um ativo imobilizado, por exemplo, para o seu próprio uso, é mais difícil encontrar uma metodologia, é mais difícil realizar o cálculo por falta de informações. Parâmetro? É mais difícil, mas quer dizer que a legislação não obriga a realizar esse cálculo? Não, ela continua obrigando, tá? Então prestem atenção para esses casos aí mais diferentes que acontecem no dia a dia das empresas. Um outro exemplo também que eu gosto sempre de lembrar são as participações societárias. Porque quando a gente escuta falar assim, importações e exportações de bens, serviços ou direitos, as pessoas falam assim, eu não tenho, eu nem importo nem exporto bens, serviços de direitos. E aí a empresa, naquele período ali, aconteceu uma venda de participação societária, ela vendeu uma ação, uma cota ou algum outro tipo de participação. E muitas vezes é aí que as pessoas se passam, as pessoas esquecem que isso também é considerado um bem, um direito que está sendo aí vendido e alienado e precisa ser realizado o cálculo do preço de transferência, tá? Então, mais uma vez, presta atenção a todas as operações de importação e exportação, principalmente se forem como as pessoas que eu falei no vídeo passado. Se você não assistiu mais uma vez, volta lá e assiste. Tá, Amanda? Além dessas operações de importação e exportação de bens, serviços e direitos, o que mais eu preciso me atentar? Que se a minha empresa tiver essa operação, eu preciso fazer o cálculo. O cálculo, pessoal, quando a empresa que você trabalha, ela tem juros pagos ou creditados ou juros recebidos, juros auferidos nas operações financeiras. Nossa, Amanda, tecla SAP, o que isso quer dizer? Basicamente, se você tiver algum mútuo com as empresas que eu comentei no vídeo passado, se você tiver algum empréstimo, algum mútuo com essas empresas no exterior, tanto o mútuo ativo quanto o mútuo passivo, por exemplo, tanto se você estiver emprestando dinheiro lá para o exterior, quanto se você estiver sendo emprestado, recebendo esse dinheiro do exterior, você precisa realizar o cálculo. Por quê? Geralmente, as operações de mútuo, de empréstimo, elas geram juros. Ou você está pagando, creditando os juros para sua matriz, para alguém lá fora, ou você está recebendo esses juros decorrente desse empréstimo. E esses juros aí que você recebe ou que você paga, está sujeito ao cálculo do preço de transferência, justamente para que as pessoas, as empresas, não coloquem a taxa de juros que sair da cabeça dela, a taxa de juros que favoreçam, por exemplo, que o lucro fique lá no exterior. Se você assistiu a aula que tem aqui no canal sobre o que é o preço de transferência, você vai entender o porquê que os juros também precisa fazer. Mas só para trazer um resumo para vocês, basicamente para que as empresas que estão realizando essas operações não coloquem a taxa de juros que der na telha delas, que elas quiserem, de forma que
todo o lucro dela, dessa operação, fique lá fora e seja tributado lá fora, e o Brasil fique ou com uma tributação menor ou com uma tributação zero, tá? Então é mais uma operação que precisa prestar atenção. E uma última coisa que eu queria falar para vocês aqui nesse vídeo são as operações de back-to-back, que também estão sujeitas ao cálculo do preço de transferência. Amanda, o que é esse negócio de operações back-to-back? Falando super rapidinho para vocês aqui, um resumo mesmo, seriam aquelas operações triangularizadas. Então, por exemplo, imagina que você compre da sua matriz lá no exterior e peça para que essa matriz entregue direto para um cliente seu que também está no exterior, e esse produto, esse serviço, ele nem transita aqui pelo Brasil. O que os contribuintes poderiam pensar? Já que eu estou comprando, importando do exterior, mas esse produto, esse serviço não está entrando, eu compro lá de fora e peço para o meu fornecedor levar direto no meu cliente, nem transita no Brasil, quer dizer que eu não preciso fazer o cálculo, correto? Não, incorreto. Não importa se a sua mercadoria, se o seu serviço vai transitar ou não por dentro do Brasil, a legislação fala que essas operações de back-to-back triangularizada, onde tanto quanto você compra ou quando você exporta, por exemplo, ao invés de a sua matriz compra de você, ou seja, você estaria exportando para ela, mas ela fala o seguinte: olha, ao invés de você entregar para mim, entregue para um outro terceiro. Nesse caso, também precisaria fazer o cálculo de preço de transferência, tá, pessoal? Então, se atentem também para esses tipos de operação. Então, era essa a nossa aula de hoje. Se vocês ficarem com qualquer dúvida sobre as operações, coloquem aqui nos comentários, a gente ajuda vocês. E também assistam as outras aulas para que vocês contextualizem tudo que eu expliquei aqui para vocês hoje. Deixem o seu like também. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve. E eu também tenho um super convite para fazer para vocês. Nos dias 31 de maio, 2, 4 e 7 de junho, ou seja, serão 4 dias, nós teremos um mini curso gratuito de Transfer Price. Você não pode ficar de fora. Vai ser assim um evento incrível que pode mudar a sua carreira e levar ela para um próximo nível. O link de inscrição desse mini curso gratuito de Transfer Price tá aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva e eu te vejo lá no dia 31 de maio, hein? Te espero!